Olá, queridos alunos, professor Valderedo Júnior aqui para mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos entrar no assunto da filosofia política ou contratualismo. Lembrando que essa nossa aula ela é direcionada para os nossos alunos da segunda série da unidade aqui de Patos, também da unidade de Teixeira, ok? Vamos falar então um pouquinho sobre Thomas Hobbes, né? O Hobbes que vai viver ali de 1588 a 1679. E uma frase já inicialmente para nós podermos ver, né, qual era a visão política, qual era o entendimento político que o Thomas Hobbes ele vai defender. Veja, essa frase diz ele: os pactos sem a espada são apenas palavras e não têm a força para defender ninguém. O que o Hobbes quer trazer nessa primeira afirmação que a gente analisa é justamente a necessidade, muitas vezes, de que o governante ele precisa utilizar da força física, para poder impor as ideias nas quais ele defende. Ou seja, para que se mantenha a possibilidade de que o Estado ele possa estar estável, para que o governo ele possa caminhar como ele deve. Assim sendo, né, Hobbes, como o primeiro contratualista que nós vamos estudar, mas nós temos outros dois também muito importantes. Além do Thomas Hobbes, nós temos o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Esses três pensadores vão ficar conhecidos como contratualistas. Mas a pergunta que talvez esteja na sua mente é: o que são os contratualistas, né? Primeiro, o contratualismo ele é uma doutrina cujas as origens remetem à filosofia grega, mas que adquiriram importância teórica e política somente no pensamento liberal moderno, que considera a sociedade humana e o Estado originados por um acordo como contrato estabelecido entre cidadãos autônomos, valorizando desta maneira a liberdade individual. Em determinado ponto, nós podemos entender aqui que o contratualismo nada mais é do que uma corrente filosófica que busca, de certa maneira, mostrar como as relações sociais elas se organizaram ao longo do tempo. Ou seja, como o Estado ele pôde estar presente dentro dessa nossa realidade como nós entendemos hoje. Como é que nós chegamos à organização social que temos hoje? Só que detalhe importante, temos que levar em consideração o período em que esses filósofos, eles, de certa maneira, estavam falando, né? Quando nós falamos de Hobbes, nós sempre levamos em consideração aí a sua principal obra, a obra O Leviatã. Essa obra, gente, faz uma referência às chamadas, digamos assim, obras da filosofia política moderna. Essa obra, O Leviatã, faz uma referência direta a um animal que está descrito no livro da Bíblia, o livro de Jó, e nós temos aqui uma passagem bíblica que ela vai nos jogar luz, digamos assim, sobre esse momento. Veja: poderás pescar o Leviatã com um anzol e atar-lhe a língua com uma corda? Será capaz de passar-lhe um junco pelas narinas ou perfurar-lhes as mandíbulas como um gancho? Está lá no livro de Jó, capítulo 40, versículo 25 e 26, na versão, né, da Bíblia de Jerusalém. Veja, a descrição bíblica aqui é de um animal terrível, de um animal espantoso. E esse animal terrível e espantoso, que pelo que demonstra, ele era um animal que dominava, que tinha um certo respeito em relação aos demais animais ali que viviam no mar, né? O Hobbes vai fazer um comparativo do Leviatã bíblico com o Leviatã político, ou seja, com a figura política que deveria estar no poder para assegurar a segurança daqueles que estivessem, de certa maneira, em estado de vulnerabilidade. A pergunta é: quem estava em estado de vulnerabilidade, segundo a visão de Hobbes? E aí nós precisamos lembrar disso. Para Hobbes, todos estariam em estado de vulnerabilidade. E por quê? Segundo Hobbes, o estado natural do homem é de uma selvageria. Entende Thomas Hobbes que o homem é um mal selvagem. Isso significa dizer que uma sociedade onde nós temos selvagens que a compõem é uma sociedade onde não há lei, não há regras,
não há paz e não haverá progresso. Essa impossibilidade de paz, progresso e lei impossibilita também que essa sociedade ela progrida, ela siga, ela exista até. É por isso que Hobbes vai entender que esse estado de natureza do ser humano, ele precisa ser combatido, porque quando dois homens, eles almejam a mesma coisa, qual é o resultado disso? Eles vão entrar em conflito. Eles estão em estado de selvageria. Eles não observam ou eles não têm nenhum tipo de temor. Todas as ações deles têm como objetivo justamente fazer com que eles se sintam, digamos, satisfeitos. Os seus desejos, as suas cobiças, as suas vontades, elas devem ser satisfeitas a todo custo, como um animal, de fato, um animal selvagem. Assim sendo, identificando esse estado de selvageria, certo? O Hobbes vai, de certa maneira, falar ali uma das frases mais famosas dentre todas as suas frases, quando ele diz: o homem é o lobo do homem. Isso significa dizer que o homem ele está pronto para devorar o outro, ele está pronto para fazer do outro ali a sua vítima, uma vez que, se eu sou lobo, aquele outro ele deve ser aniquilado, ele deve ser, de certa maneira, eliminado, porque ele é um empecilho para os objetivos nos quais eu tenho. Uma sociedade que ela é organizada, ou pelo menos que é uma sociedade na qual ela seja trabalhada com o objetivo de progresso, ela jamais pode se curvar diante esses detalhes, esse estado natural do ser humano. Por isso que o Hobbes ele vai entender o seguinte: é necessário que estabeleça-se um soberano. Esse soberano ele deve trazer proteção, progresso, ele deve elaborar políticas contra o estado de natureza. Logo, esse soberano ele será o próprio Estado. Então, não necessariamente um monarca, mas alguém que, recebendo o apoio popular, ele vai estabelecer as normas, as regras, as leis, como um leviatã. Não no fundo do mar, mas um leviatã no governo, no poder, fazendo com que o estado de selvageria do homem ele possa ser amenizado, ele possa ser diminuído, ele possa ser, de certa maneira, combatido. O soberano, esse governante, esse leviatã, segundo Hobbes, ele deve ser intervencionista, absoluto e protetor. Vale lembrar a figura de Luís XIV, que ele vai dizer: eu sou o Estado. Então, seria uma referência muito forte para aquele pensamento em que Hobbes ele entende que o soberano ele deve ser aquele que estabelece o poder, ele estabelece a vontade da maioria, ele estabelece a possibilidade de que o estado de natureza do ser humano, que é selvageria, ele possa ser, de certa maneira, controlado. Assim sendo, o soberano ele é inquestionável, desde que ele consiga manter duas coisas muito bem alicerçadas. Primeiro, eles têm que manter o povo em segurança e, segundo, deve manter o povo temente e crente na pessoa de Deus. Por isso que no livro Leviatã é uma abordagem de um Estado, que ele seja organizado e que ele seja também um Estado religioso. Esse é o pensamento de Thomas Hobbes, o primeiro contratualista que nós estudamos hoje. Até a próxima e tchau!